Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a minha, a sua, a nossa Academia de Pregadores, nas aulas de Escola Bíblica Dominical, que são aulas gratuitas, um presente da Academia de Pregadores para o reino de Deus, para as pessoas que estão envolvidas com o reino de Deus e para aquelas que querem conhecer o reino de Deus. Nós estamos neste trimestre gravando estas aulas das lições bíblicas de escola dominical, também um presente da Academia de Pregadores, a lição de Discipulado 1, a revista de Discipulado 1. As lições de discipulado, da revista de Discipulado 1, tratam de um conhecimento fundamental, basilar, das doutrinas da fé cristã. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 12. O título da lição é O Discípulo e o Fruto do Espírito Santo. Como eu disse já nas duas últimas aulas, e vou repetir aqui, este relacionamento com o Espírito Santo é fundamental, é essencial para a vida cristã. E ao estudarmos na aula de hoje o fruto do Espírito Santo, você vai perceber, vai aprender que na aula passada falamos sobre os dons do Espírito Santo, que são capacitações de Deus para nós agirmos em prol do reino de Deus. Na aula de hoje, sobre o fruto do Espírito Santo, nós vamos aprender que o fruto do Espírito é a prova de que o caráter de Cristo foi realmente gerado em nós. E isso é extremamente importante e relevante para a fé cristã. Então nós vamos entender que o fruto do Espírito é a prova de que o caráter de Cristo realmente foi gerado em nós. Queridos, é importante nós compreendermos que os dons são importantíssimos, magníficos. Os dons dão visibilidade à nossa vida ministerial. Mas não são pelos dons que nós conhecemos uma pessoa. Não. A pessoa pode ter todos os dons, ser magnífica em operações, em atividades no reino de Deus. Mas se não tiver o fruto, isso não quer dizer que o caráter de Cristo foi gerado nela. Porque Jesus disse o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos conhecidos pelos frutos e não pelos dons. Os dons dão visibilidade, mas os frutos nos dão a certeza de que o caráter de Cristo foi gerado na nossa vida, ok? Os dons nos fazem ter atividades, mas o fruto tipifica ou exterioriza a nossa atitude. Sem dúvida nenhuma, é importante termos sim os dons do Espírito Santo. É um privilégio termos os dons do Espírito Santo. Mas a minha oração, e nós vamos aprender nesta aula, a minha oração é que o fruto do Espírito seja uma realidade na sua vida. Eu não sei você, aliás eu sei, porque eu estou falando para gente inteligente, gente que sabe pensar. Então, eu quero ter o fruto do Espírito. Eu quero que o fruto do Espírito seja a maior realidade da minha vida, porque pelos seus frutos ou pelo seu fruto você será conhecido. Que esta aula seja impactante para a sua vida e que nós possamos realmente entender este segredo da vida cristã. Os dons dão visibilidade. Os dons estão ligados às nossas atividades, mas o fruto nos dá a verdadeira comunhão com Deus. O fruto demonstra a nossa atitude. Vamos em frente. O texto bíblico desta lição de número 12 está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Eu acho isso aqui magnífico e eu queria que você não esquecesse isso aqui, ó. Contra estas coisas não há lei. Contra este fruto, contra estas virtudes do fruto do Espírito. É um fruto com 9 virtudes, 9 gomos. Contra estas coisas
não há lei. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, onde o comentarista vai tratar sobre a natureza do fruto do Espírito. E ele nos diz o seguinte, que o fruto do Espírito consiste nas 9 virtudes ou qualidades da personalidade de Deus implantadas no interior do crente. Magnífico, lindo, maravilhoso isso aqui, ó. Esse tema aqui, ó. Implantadas. Aliás, personalidade de Deus. E depois isso aqui, ó, implantada. Opa, deixa eu voltar. Implantada pelo Espírito no interior do crente. O fruto do Espírito, o que é personalidade? Eu disse aqui, principalmente quando falamos sobre conhecendo o Espírito Santo, a personalidade, a palavra vem do grego persona, é que nos faz ser pessoas. O que o nosso comentarista está colocando de forma muito própria e muito feliz aqui, é que o fruto do Espírito é essa personalidade de Deus. Ela é implantada, colocada dentro da gente por uma ação do Espírito Santo. E qual é a finalidade da implantação dessa personalidade de Deus em nós? A finalidade é nos conduzir à perfeição, ou seja, à imagem de Cristo. Em suma, o fruto do Espírito representa os atributos de Deus, isso aqui também eu achei algo magnífico, os atributos de Deus, os traços do seu caráter. Quando falamos sobre o conhecendo Deus, nós falamos de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. E aqui são os atributos comunicáveis de Deus, os traços do caráter de Deus. Que coisa magnífica ter os traços do caráter de Deus na nossa própria vida. Então isso é o fruto do Espírito, os traços do caráter de Deus na nossa própria vida. Primeiro parágrafo vai falar sobre o fruto do Espírito representa a expressão do caráter cristão. O caráter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido no amor. Que é resumido no amor. Do amor surge todos os demais atributos. Do amor surgem todos os demais atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele habita. Perceba que a primeira virtude é justamente o amor. No texto que lemos aqui fala a caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. Então, a partir do amor, Paulo, ele vai nos dizer que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse a fé de mover montanhas e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria. Nós precisamos entender que quando este fruto é gerado em nós, ele é gerado à base. Permita-me usar a metáfora da terra, né? Do plantio. O solo fértil onde este fruto germina é o amor. Se o amor de Deus não estiver derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado, perceba a importância do Espírito Santo. Se o amor de Deus não estiver derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, isso quer dizer que este fruto não vai germinar. Quem gera esse fruto em nosso coração é o Espírito Santo. Ou seja, ele derrama o amor e ele gera o fruto. Então é muito importante compreendermos que este fruto do Espírito representa expressões do caráter cristão. Segundo parágrafo,
o fruto do Espírito representa também a maturidade cristã. Maturidade. O que é ser maduro? Não é ser velho. Ter maturidade é ter amadurecimento. Nós precisamos de uma igreja madura, precisamos de uma sociedade madura, precisamos de pessoas maduras, de crentes maduros, pessoas que têm consciência daquilo que faz, que têm discernimento, que conseguem compreender todas as coisas. O nosso comentarista, ele nos ensina o seguinte, nos seus comentários aqui, ó, o fruto do Espírito é resultado na vida dos que participam da natureza divina, ou seja, dos que estão ligados a Cristo, a videira verdadeira. Ele é um resultado na vida dos que participam. Participam. Participam de quê? Da natureza divina. Eu estou fazendo questão sempre de destacar estas expressões para você compreender que este fruto, ele não é gerado porque nós forçamos isto. Não somos nós que geramos este fruto, é o Espírito Santo. E como este fruto é gerado? A partir da nossa participação na natureza divina. Ou seja, nós conhecemos o Senhor através da sua palavra, nos envolvemos com ele através da comunhão, e este envolvimento comunitário, esse envolvimento de comungar com Deus, esse desenvolvimento de comunhão com Deus, nos faz participar da natureza divina, nos faz conhecer ao Senhor e faz com que aquilo que é a vontade de Deus seja tão impregnado na nossa vida. E eu vejo algo magnífico aqui. Quando nós estamos participando da natureza divina, as pessoas olham para nós e não vê mais a nossa natureza. Vê a natureza de Deus em nós. Porque o que é natureza? Eu disse isso aqui já em aulas passadas, quando eu até citei a aula de tipologia e trindade, que está gravada lá no nosso canal, PR, o Anderson Silva. Se você colocar lá no YouTube PR, o Anderson Silva, você vai encontrar um canal onde nós temos algumas aulas gravadas, e lá nós gravamos uma aula de tipologia e trindade, onde nós falamos sobre a diferença de personalidade e natureza. Natureza é aquilo que é inerente ao ser, aquilo que é natural do ser. Não é? E quando nós participamos dessa natureza divina, isso quer dizer que a nossa natureza agora é uma natureza de Deus, é uma natureza de Cristo, é a mesma natureza do Espírito Santo. Então as pessoas vão olhar para nós e vão ver não só a nossa natureza humana, nos verão como seres humanos, mas verão em nós a natureza divina. Aí sim, nós estamos participando da natureza de Deus. Isso quer dizer que o fruto do Espírito está gerado na nossa vida. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, que fala sobre as virtudes ou qualidades do fruto do Espírito. Nós vamos tratar aqui sobre as 9 virtudes, ou os 9 gomos, metaforicamente falando, do fruto do Espírito. Nós temos aqui qualidades que são universais. Qualidades universais. A primeira qualidade é o amor. A palavra caridade ou amor, neste trecho das Escrituras, é a tradução da palavra grega ágape. Este é um amor que flui diretamente de Deus. Então, o que é este amor aqui? É aquilo que flui diretamente de Deus. É o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, amar aqui não é um sentimento abstrato. Não é amar só aqueles que nos amam. Amar aqui é amar simplesmente porque o amor de Deus nos leva a amar. E quando nós entendemos isso, nós amamos até os nossos inimigos. Ah, Anderson, você está querendo dizer então que eu tenho que abraçar o inimigo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós somos seres humanos. Mas amar o inimigo é não desejar o mal para ele. E
"Ah, mas isso é difícil, porque a pessoa magoa a gente, a pessoa fere a gente, e como a gente não desejar que ela pague por aquilo que fez." Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Vou falar até aqui, ó, na nossa câmera, fechadinha para você entender. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem pessoas que vão nos ferir durante a nossa jornada da vida. Isso vai acontecer. Nós não precisamos desejar o mal para essas pessoas. Ah, não, então a pessoa vai pagar, Deus vai fazer a pessoa pagar. Não, tem situações que as pessoas enfrentam que não é porque nós amaldiçoamos, não é porque nós desejamos o mal, não é porque Deus está punindo, é a lei da semeadura. Gálatas, Paulo nos fala sobre isso na carta aos Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você não precisa desejar o mal para os seus inimigos. Não, cada um de nós vamos colher aquilo que plantamos. Então tem circunstância que a pessoa está sofrendo, não é nem por causa da punição divina, porque a pessoa te magoou. Não, ela está sofrendo porque ela está colhendo aquilo que ela plantou. Mas o nosso coração está em paz. Então nós precisamos pedir a Deus que nos faça amar. Amar. Amar até aqueles que nos aborrecem. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos maldizem. Esta é a ordem de Deus. É difícil? É, eu sei que é. Eu não estou falando aqui que é fácil. É difícil. Mas o Espírito Santo nos dá esta condição. Perceba que o fruto do Espírito só pode ser manifestado na nossa vida, uma realidade na nossa vida, quando nós participamos da natureza divina. Então o convite de Deus para nós é esse: participe da natureza divina e você vai aprender o que é o amor de verdade. Vamos em frente. Vamos à segunda virtude, que é gozo ou alegria. Gozo ou alegria. Apesar das diversas dificuldades financeiras, enfermidades, calúnias, pela atuação do Espírito Santo, o crente está cheio de gozo em sua alma, cheio de alegria em sua alma. Só Deus pode fazer isto. Só Deus pode fazer isso por nós. E isto é o fruto do Espírito. Paulo, ele disse assim: alegrai-vos sempre no Senhor, ou regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. É possível ter alegria, mesmo vivendo os piores momentos da vida? É. Porque a alegria aqui é uma alegria sobrenatural. Não é uma alegria fundamentada em coisas humanas. Não é uma alegria fundamentada nas circunstâncias. Esta alegria aqui é supracircunstancial. Ela está acima das circunstâncias. Ela ocorre na nossa vida gerada pelo Espírito. É uma ação do Espírito em nós que vai impregnar em nosso caráter o caráter de Cristo e que vai gerar alegria. O meu desejo é que você experimente isto, mesmo vivendo os momentos mais difíceis da sua vida. Que a alegria do Senhor encha a sua alma, encha o seu coração, porque isto é possível. Vamos à frente e vamos tratar da terceira virtude, que é a paz. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Paz. O que é paz? Paz, no âmbito comum, é a ausência de guerra. Estamos em paz, porque não temos guerra. Mas paz é algo muito maior do que isso. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma, transformada segundo a imagem de Cristo. Paz é tranquilidade de alma e de espírito com Deus. Eu digo que paz, ter paz com alguém, é poder estar no mesmo ambiente que a pessoa está e desfrutar de comunhão. Isso é ter paz. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 1, ele diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Esta paz de Deus na nossa vida nos dá plenas condições de ter paz com os outros, de viver em paz, de ser feliz. E nós precisamos aprender a desfrutar desta paz. E é possível ter paz em Deus. Segundo o parágrafo deste segundo ponto, qualidades sociais. Nós falamos aqui de qualidades. Falamos de qualidades universais e agora vamos falar de qualidades sociais. O que são estas qualidades sociais? São virtudes direcionadas ao relacionamento entre os cristãos. Eu gosto sempre de tratar disso aqui. Eu já falei na aula passada sobre vivendo o evangelho integral. E viver o evangelho integral é desfrutar de paz com os outros também. Eu acho interessante, para não falar estranho, mas eu acho interessante, que tem pessoas na igreja que se acham a verdadeira personificação da santidade. E essas pessoas, quanto mais santas são, mais distantes do convívio comunitário elas geralmente estão. Agora, que santidade é essa que nos afasta do convívio uns com os outros? A santidade, o fruto do Espírito, tem que nos transportar para o relacionamento entre os irmãos. E um relacionamento mais perfeito, mais apurado preciso. Mais apurado,
É um relacionamento mais apurado, não é? É um relacionamento que realmente nos coloca em comunhão com o outro. Então, a primeira virtude dessas qualidades sociais é a longanimidade. O que é a longanimidade? É uma qualidade atribuída a Deus. Ele tem tolerado cientemente todas as iniquidades do homem. Eu já disse que quando eu falo de longanimidade, eu penso de longanimidade, algo longo, uma paciência, uma tranquilidade. Longanimidade é nós termos paciência para suportar os outros. Eu coloquei aqui que o Espírito nos capacita a viver de forma mais leve, que é o evangelho integral. A longanimidade é uma capacitação do Espírito para que a gente tenha uma vida mais leve. Tem gente que tem uma vida tão pesada. Na verdade, eu hoje estou com 44 anos e falo que depois dos 40 eu comecei a aprender algumas coisas muito importantes, porque a maturidade realmente chegou, né? Às vezes quando eu era jovem, quer dizer, jovem eu ainda sou, né? Jovem eu ainda sou. Quando eu era mais jovem, até o Genilson que está gravando aqui riu agora. Quando eu era mais jovem do que eu sou, às vezes a gente leva a vida com tanto peso. Meu Deus, irmãos, a gente dá importância, a gente torna relevante coisas que não devem ter relevância na nossa vida. Ai, fulano falou isso, falou aquilo. Gente que não tem relevância nenhuma na nossa vida, a gente fica dando tanta importância para isso que a gente começa a viver uma vida muito pesada. Aí a gente aprende a viver uma vida mais leve, mais tranquila. Né? Não, gente, vamos viver sem estresse. Vamos viver uma vida. O evangelho integral é isso. É a gente ouvir, mas tá bom, entra no ouvido, sai no outro. Tem coisa que nem no ouvido a gente deve deixar entrar. E essa longanimidade, ela nos reporta para isso. Para ter uma vida mais tranquila, mais leve, uma vida mais suave. Eu tenho um amigo lá em Ipatinga. O Adriano é assim, jovem, quase que tem idade para ser meu filho. Não tem não, mas quase que tem idade para ser meu filho. E o Adriano um dia falou comigo, pastor, a gente tem que viver suave na nave, de boa na lagoa. Lá em Minas Gerais, né, Ipatinga, ele mora em Ipatinga, Minas Gerais, leste de Minas. Então a gente mineira, a gente tem esses jargões assim, né? Pastor, a gente tem que viver suave na nave, de boa na lagoa. Eu falei, gente, é isso aí. É isso, viver suave na nave, de boa na lagoa, sem ficar arrumando problema onde não tem, fazendo tempestade com um copo d'água. Levar a vida mais tranquila, mais leve, isso é algo muito melhor. De nós os crentes, é esperado que nossas relações com os outros homens se caracterizem pela longanimidade, do mesmo modo que Deus tem agido conosco. É tão bom, né, quando a gente percebe que Deus é tolerante, paciente com as nossas falhas, mas a gente não quer tolerar as falhas dos outros. Tem gente com pavio muito curto e gente que nem pavio tem. Está explodindo qualquer hora. É uma bomba que explode qualquer hora por qualquer coisa. Vamos ter mais paciência. Pedir a Deus que nos dê longanimidade. Outra virtude, a segunda virtude dessas virtudes sociais é a benignidade. Benignidade, a palavra tem origem no grego que significa bondade, honestidade. O crente que possui essa virtude é afável, gentil com seus semelhantes, não se demonstrando inflexível ou amargo. Inflexível ou amargo. Benignidade é voltar-se, eu estou lendo aqui, porque eu vou estudando, escrevendo as coisas aqui do ladinho da lição, é voltar-se para o bem. Voltar-se para o bem. Tem gente que é tão amarga, tão angustiada, gente que parece que levanta de manhã, já toma um suco de limão e se banha no vinagre. Gente amarga, com a vida aborrecida, tudo para ele tá ruim. Gente tá sempre com a cara fechada, com a ferradura sempre afiada para soltar nos outros. Para que isso? Para que nós vamos viver uma vida tão amarga? Gente inflexível. Toda estrutura inflexível se rompe, se parte, se quebra. Você pega uma ponte, quanto maior a ponte, mais flexível ela tem que ser. Porque senão quando os carros vão passando, ela vai se quebrar se ela for rígida.
Eu não estou falando para a gente flexibilizar o pecado. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que ser rígido naquilo que é necessário, mas flexível nos momentos que a vida exige. E em todo relacionamento, nós temos que ser flexíveis. Gente que nunca quer abrir mão da sua razão. Gente que nunca quer aceitar a opinião do outro. Gente inflexível, gente amarga. Não é? Gente que... Eu fico olhando no trânsito, segunda-feira de manhã, o cara passou um final de semana descansando. Aí na segunda de manhã ele já sai no trânsito louco, doidão, xingando todo mundo, fechando os outros. Não, gente. Vamos ser mais amáveis, mais flexíveis. Isso é bom. A terceira virtude, dessas virtudes sociais, a bondade. Eu tenho um livro lá em casa chamado Quando Ser Bom Não Basta. E nesse livro, o autor fala que ser bom por uma imposição social é fácil, mas a gente tem que querer ser bom, gostar de ser bom, nos entregar à bondade. E aqui o nosso comentarista diz que a bondade representa a generosidade que flui de uma santa retidão dada por Deus. Se antes você praticava o mal, agora você é bom para todos, sem acepção de pessoas. Como é bom a gente ser bom. Como é bom a gente lidar com pessoas boas. Gente que a bondade está nele. Gente que não tem a maldade. Tem gente que é má. Existem pessoas más. O coração do sujeito é mau. E da sujeita também, né? Da pessoa. Coração mau. Está sempre direcionado para o... Às vezes te trata muito bem, mas é só uma roupagem. No fundo, a maldade está falando mais alto. Gente que dedica a sua vida para atrapalhar a vida dos outros, para destruir a vida dos outros. Gente, vamos viver a nossa vida, viver em paz, buscar a bondade. E tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. Tudo aquilo que nós procuramos nos envolver influencia a nossa vida. Se nós nos envolvermos com a bondade, esta bondade nos tornará a nossa vida também boa. Mas se nós nos envolvermos com a maldade, tornará a nossa vida uma desgraça. Então, precisamos gostar e querer ser bom. Demais virtudes, aqui do fruto do Espírito. A fé ou fidelidade. A fé aqui indica confiança em Jesus Cristo, uma confiança em Jesus inabalável. A fé em Jesus faz com que nós tenhamos uma vida inabalável, mesmo quando a gente não vê saída, mesmo quando as adversidades nos envolvem, a gente acredita, não vai dar certo. Eu creio, eu tenho fé no Senhor Jesus. E a fé aqui não é só essa fé que Jesus está lá e eu estou aqui olhando para Ele, adorando Ele lá no céu e dizendo eu creio. Não, esta fé me aproxima dEle. Esta fé me leva ao encontro de Jesus. Por que que esta fé, como virtude do fruto do Espírito, é importante? Porque ela me aproxima dele, me põe perto dele. Além de me pôr perto dele, essa fé gera fidelidade, porque uma coisa é ter fé, outra coisa é ter fidelidade. Ter fé é acreditar nele, ter fidelidade é estar sempre, não traí-lo, é estar sempre perto, junto dele. Então a fé aqui gera fidelidade a Deus. Olha, o comentarista nos coloca que a fé não é produto humano. Ocorre através da operação divina em nós e consiste em confiança plena de alma em Cristo, resultante de uma experiência com Ele. É o que eu acabei de dizer, que esta fé nos leva, não é a fé que eu estou aqui e adorando Ele que está lá. É a fé que me leva ao encontro dEle, que me põe perto dEle. E esta fé é verdadeiramente a fé que é necessária ao bom relacionamento do crente com o Senhor Jesus. Outra virtude, mansidão. Mansidão aqui é um negócio de Deus, tão de Deus, que Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas.
Alma fala de sentimento. Sabe por que tem gente que não encontra descanso para os seus sentimentos, para as suas emoções, muitas vezes? Porque não aprende com a mansidão de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, para nós descansarmos, para a gente ter as emoções descansadas, em paz, a gente tem que buscar a mansidão. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e à recusa de nos considerarmos superiores. Eu acho engraçado que tem gente que se considera superior aos outros. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Considerar o líder que está sobre mim como meu superior é fácil, mas considerar a nossa sociedade, aliás, está estruturada numa estrutura hierarquizada. É assim, todo lugar para que a gente viva melhor em sociedade, nós precisamos dessa estrutura hierarquizada. Considerar o líder que está sobre mim superior a mim é fácil, mas considerar aquele que hierarquicamente falando está abaixo de mim, inferior a mim, é meu subordinado, considerar essa pessoa superior a mim, aí é o X da questão. E gente, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes eu encontro algumas pessoas pela vida fora que porque a gente está já numa vida de ensino, pregação, ensino da palavra de Deus há quase 30 anos, 28 anos, porque a gente está aqui na Academia de Pregadores, que é uma instituição hoje conhecida no Brasil inteiro e em mais de 48 países, conhecida. Aí tem gente que acha, não, pastor, mas um dia desse um rapaz falou comigo, pastor, eu vou pregar, só não quer tomar uma água. Não, eu falei, vou, água que eu vou tomar é a mensagem que você vai pregar agora. Eu falei, gente, eu sou crente, eu gosto de ouvir os outros, eu não me considero superior a ninguém, eu gosto de aprender com todo mundo. Para que isso? Tem gente que se considera superior, acha que é, a gente não é nada. Se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, a gente não faz nada. Ah, pastor, mas é porque eu sou humilde? Não, não é porque eu sou humilde, não. Eu nem acho que eu sou humilde. Eu já falei aqui, quando a gente falou de humildade, né? Tem gente que é tão humilde que tem orgulho da sua humildade. Eu só penso que o mundo que nós vivemos é um mundo tão transitório, tão transitório. Existem pessoas que estiveram na sala de aula, homens que foram meus alunos, e hoje estão num patamar acima do meu, e eu estou em subordinação a eles. Qual o problema? Qual é o problema disso? Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, mas valorizar as pessoas. Em nome de Jesus, valorize as pessoas. Em nome de Jesus, não se sinta superior a ninguém. Isto é arrogância. Isto é arrogância. Se Deus tirar o fôlego de vida, acabou. Acabou. Eu trabalho no Hospital da Polícia Militar. E lá é um lugar onde a gente vê em algumas situações a arrogância ser punida. A Polícia Militar é estruturada na hierarquia e na disciplina. Então, superior é superior e pronto. Hierarquicamente falando, superior é superior e pronto. Mas lá a gente tem a oportunidade de ver pessoas que atingiram talvez alguns graus hierárquicos, até o mais alto grau da hierarquia militar. E depois que vão para a reserva remunerada, depois que se aposentam, voltam ao hospital militar para fazer tratamento de saúde. E a gente tem visto esta experiência, tem passado por esta experiência, tem visto essa experiência de muitos lá. O sujeito talvez era o manda-chuva. Mandava e desmandava. Mas agora está lá internado. Precisando ser virado pelas mãos dos seus subordinados. Precisando ser virado na cama, num leito de enfermidade, por pessoas que ele não valorizou quando ele estava na ativa. E agora? Onde está a superioridade? Onde está agora toda a arrogância? Então nós somos assim. Nós somos assim. Eu aprendi que a gente nunca deve duvidar do chamado de ninguém. Porque talvez esta pessoa que eu duvido do chamado dela hoje, amanhã vai ser o meu líder. A gente nunca deve menosprezar ninguém.
mesmo que esteja hierarquicamente em subordinação a gente, porque amanhã a coisa inverte. Eu costumo dizer que não é à toa que o mundo é redondo. Eu falo que a vida é como uma roda gigante. Às vezes a gente está em cima, mas às vezes a gente está embaixo. Quando você estiver em cima, não cuspa em quem está embaixo. Porque quando você estiver embaixo, adivinha quem vai estar em cima? Aquele que você cuspiu nele. Mas se você, quando estava embaixo, foi cuspido por alguém, não retribua com a mesma moeda agora que você está em cima. Tenha uma atitude diferente. Você é servo de Deus. Não retribua o mal com o mal. Como eu disse agora há pouco, deixa que cada um vai colher aquilo que plantou. E aí, meu amigo, aí não tem como escapar. Aí é a lei da semeadura. De Deus não se zomba. Aí é a lei da semeadura. Plantou, colheu. Não é? E a colheita é sempre maior do que a semeadura. Então há um dito popular que assevera que quem planta vento, colhe tempestade. Então plante o bem, plante o amor, plante a longanimidade, a benignidade, a bondade. Gente, a energia que nós gastamos para ser mal é infinitamente maior do que a energia que a gente gasta para ser bom. Agora, o resultado da nossa bondade é infinitamente melhor do que o resultado da nossa maldade. Então, olha só que paradoxo. A gente gasta mais energia para ter um resultado negativo e gasta menos energia para ter um resultado positivo. Então, eu estou falando para gente inteligente. É melhor ser bom do que ser mal. Porque ao ser bom, a gente gasta energia menor do que energia para ser mal e colhe resultados, frutos melhores do que os frutos da maldade. Então, vamos ser bom e pronto. Ser bom é muito melhor de ser mal. Lá em Minas a gente fala o seguinte: o trem bom é coisa boa, mas o trem ruim é coisa ruim. Então é muito melhor ser bom. Vamos aqui para a gente finalizar a nossa aula. Temperança. O que é temperança? Temperança é ter domínio próprio. Algumas virtudes usam o termo realmente domínio próprio. Eu gosto desse termo temperança, porque algo temperado, uma comida temperada, ela não está nem salgada e nem sem sal, ela está no ponto. Temperada. Nós precisamos ser temperados. Tem gente que é destemperado, até para ser santo. A Bíblia diz: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente impuro. Não sejais demasiadamente santo. Tem gente que quer ser mais santo do que Deus. Ela é assim, a essência da santidade. Intolerante. Não, mas não pode. Tem que excluir, tem que expulsar da igreja. Santo demais. A gente tem que ser temperado. Eu não estou falando de tolerar pecado, nada disso, mas ser temperado. E aqui o nosso comentarista vai nos dizer que a gente tem que ser temperado nas palavras. Tem gente que fala demais, na hora que não deve, sem proporcionalidade, sem necessidade. Palavras más. Gente que não é temperado. A gente tem que ser temperado também nas nossas ações. Até nas nossas ações. Tem hora que é hora de agir, tem hora que é hora de não agir. Ah, mas eu agi certo, mas foi na hora errada, foi na proporção errada. A gente tem que ser temperado também nos pensamentos. Ser temperado nos pensamentos. A temperança nos ajuda em todas as coisas da nossa vida. E eu vou finalizar destacando esta frase do nosso comentarista. O crente deve ocupar-se com coisas boas. Eu acabei de dizer agora há pouco. Ocupe-se com coisas boas, porque é mais fácil ser bom do que ser mal. É melhor ser bom do que ser mal. Os resultados do ser bom são infinitamente melhores do que os resultados do ser mal. Que nós aprendamos com esta lição e que tenhamos o nosso caráter transformado pelo Espírito Santo. Que o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, seja uma realidade na nossa vida. Grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade.
Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Ben-Hur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.